Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. E tá aqui conosco o Emerson Wesley Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. O que você traz para nós aqui discutirmos dentro do quadro nesta quinta-feira? Hoje eu vou falar sobre conectar os pontos. Opa, vamos lá então. Essa conversa surgiu porque uma cliente minha, né, perdeu o emprego na proximidade dos 50 anos de idade, e ela me dizia o seguinte: o que eu vou fazer da vida agora, né? Porque o mercado não compra, né, uma profissional da minha idade, enfim, começa a ficar um pouco perigoso, e ao mesmo tempo também não consigo empreender porque eu não sei fazer nada, que o mercado queira, que o mercado no momento esteja comprando, enfim, e começou com esse discurso, né? E eu comecei a conversar com ela, e eu estava dizendo a ela o seguinte, né? Que muitas vezes você não tem que ficar também preocupada a olhar o que o mercado está querendo, o que o mercado está fazendo. Às vezes é necessário você criar alguma coisa. Uhum. Porque eu até achei uma frase do Henry Ford que eu achei fantástica, que é uma frase que inclusive o Steve Jobs repetia muito, que é o seguinte, né? Se eu tivesse ouvido os usuários, ao invés do automóvel, eu teria inventado uma carroça mais rápida. Por quê? Porque se ele fosse fazer uma pesquisa de campo para saber o que os clientes queriam naquele momento da história, que só conhecia uma carroça, eles iam dizer uma carroça melhorada, né? Uma carroça mais rápida. Ninguém ia falar um automóvel, porque você nunca imagina alguma coisa que não existe, você sempre imagina aquilo que existe. Se você pensar assim, imagina um ônibus que voa, você vai imaginar um ônibus com umas asas, né? Um ônibus com um motor, um turbo, né? Voando, enfim, um jato, né? Porque você sempre imagina a partir daquilo que você sabe e conhece. A inovação vem quando você junta esses elementos que você conhece e transforma em algo novo. Por exemplo, né? Esses tempos atrás eu falei aqui do Gutenberg, né? Que ele inventou a prensa. E como é que ele inventou a prensa? Ele estava com um problema que era como é que ele vendia bíblias em mais volume, né? Porque a produção era muito artesanal. E ele, observando o pessoal usando a prensa para fazer vinho, ele pensou, poxa, aí dá para usar esse instrumento para imprimir papel, né? E lançar, foi daí que surgiu a tipografia, né? Para ele poder fazer. Então, quer dizer, ele observou alguma coisa a partir do que existia para criar uma coisa que não existia, que era a prensa para imprimir livros, né? Sem dúvida. Se você pensar, por exemplo, eu gosto muito do Michael Jackson, né? E uma vez eu vi uma entrevista do Michael Jackson dizendo que ele devia tudo que ele sabia ao Fred Astaire, porque na realidade ele copiou muitos dos movimentos do Fred Astaire, mais o James Brown. E aí deu, né, a originalidade do Michael Jackson. Então veja, o Michael Jackson criou algo novo? Não. Ele simplesmente adaptou o que existia, né, conectou os pontos de Fred Astaire e James Brown e criou, né, o estilo Michael Jackson, enfim, que todo mundo, né, que eu conheço, e hoje todo mundo copia Michael Jackson. Exatamente. Então, quer dizer, mas você nunca parte, né, de uma coisa do futuro para o futuro. Você sempre olha alguma coisa do presente ou do passado, conecta isso e aí cria algo novo que o mercado, né, gosta, né, e compra, enfim. Então, acho que às vezes é muito importante você olhar esses pontos, né, saber conectar esses pontos do passado para você eventualmente trazer algo novo. Por exemplo, essa minha cliente, a gente discutindo, né, o que ela tinha feito em várias empresas que ela passou, e a gente descobriu uma linha de trabalho de consultoria que ela pode oferecer para alguns clientes, porque ela sabe que as empresas têm problema naquele assunto, e ela teve experiência nesse assunto em vários outros lugares, e juntando um pouco da experiência que ela tinha, ela está criando um produto novo para oferecer para o mercado. Se vai dar certo, não sabemos, mas é por aí que surge a inovação, né? Você fazer essas conexões com as coisas que você já sabe para lançar alguma coisa nova. O Henry Ford, né, olhando a carroça e o usuário quer uma carroça mais rápida, ele pensou, puxa vida, se eu colocar um motor nisso, né? Já existia motor. Então, se eu colocar um motor nessa carroça, né, então eu vou inventar uma coisa chamada automóvel, né? E aí daí surgiu o automóvel. Então, acho que a gente tem que pensar também muito, né, em conectar os pontos, olhar um pouco para o passado e conectar esses pontos para daí sim surgir a inovação, né? E é uma palavra que a gente usa muito hoje em dia, é a conexão, né? Conexão, exatamente. E essas conexões hoje são fundamentais para você fazer muitas vezes parcerias e tal, e até negociais, né? Você junta a experiência com a jovialidade, né? E aí os resultados são às vezes excelentes, né? Sem dúvida nenhuma, né? Aliás, eu e você só estamos aqui hoje porque o seu pai e a sua mãe se conectaram, minha mãe e meu pai se conectaram, é verdade. Né? E hoje estamos aqui, né?
dúvida. Sem dúvida. Aproveitar e mandar um abraço pros pais, né? Pro meu pai também, eu já falei aqui no início da Paulista, porque domingo é dia dos pais, viu, Emerson? Domingo é dia dos pais, correto. Então, parabéns a todos os pais, ao seu pai também, Emerson. O meu pai, infelizmente, já se foi, né? Há alguns anos aí já. Mas, né, fica a saudade e o respeito, claro, né? E, sem dúvida. Sem dúvida, é um dia importante. É isso aí. Bom, você tem a frase aí do dia? Tem a frase, que é uma frase, inclusive, do Steve Jobs, né? Que repetia muito essa frase do Henry Ford, porque ele falou, se eu for perguntar para as pessoas, eu não vou lançar um iPhone, né? Porque as pessoas nem sabiam o que era um iPhone, um touchscreen, né? Não existia isso. Então ele inventou. E eu achei interessante que ele diz o seguinte, ó: não dá para ligar os pontos olhando para frente. Você os liga olhando para trás. Então, olha só que interessante. Um cara que é tido aí como um grande inovador, né, da humanidade, ele está falando para você conectar os pontos do passado e não os pontos do futuro, né? E ele é um cara que entende de futuro, né? Tava trazendo sempre muita inovação. É verdade. E, inclusive, ele também teve que quando chega esses caras assim muito inovadores, né, acaba tendo que enfrentar aquela galera que é contra tudo que o cara faz, né? Porque o cara, ele quebra uma série de ideias pré-concebidas e aquilo deixa as pessoas que lá atrás meio, né? Pô, quem é esse cara? Não é isso? Foi o caso do Steve Jobs, que teve realmente essa carreira brilhante, mas que se foi muito cedo, né, Emerson? Mas que bacana, muito legal, e essa coisa da conexão mesmo que você trouxe aqui pra gente. Deixe seus contatos aqui pros nossos ouvintes, Emerson. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar Inédito Viável, Facebook e Instagram, e no YouTube o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. É isso aí, Emerson Wesley Dias, a gente aguarda então na terça-feira para mais uma edição do Momento O Inédito Viável. Até terça, Renato.